Amigo, torcedor vascaíno, é dia 24, véspera de Natal, mas olha, o Vasco da Gama não para, tá? Uma quarta-feira cheia de informações para você nesta tarde. E é claro, eu vou trazer a você todas as últimas notícias do nosso Cruz Maltino. Tem novo patrocinador master, tem premiação, enfim, forte no Campeonato Carioca de 2026, tem interesse por Breno Lopes, avanço nas negociações por Alan Saldívia e muito mais. Um Fala Gigante chega para você nesta sua tarde bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações do nosso Cruz Maltino. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, inclusive esse que você está assistindo aqui agora, chegando sempre pela parte da tarde. E o nosso Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vasco. Então, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito mesmo com você, conto muito mesmo com a sua ajuda. Tem muita gente nova chegando aí ao canal do Gigante Vasco, isso é de fato muito bom. Entretanto, tem muita gente nova também não se inscrevendo, então, se inscreva aí, cara, ajude o nosso crescimento, venha fazer parte da nossa família. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com você, este Fala Gigante, falando sobre o Campeonato Carioca de 2026. O Vasco da Gama já tem até data marcada, né, para entrar em campo. O Vasco estreia no Campeonato Carioca contra a equipe do Maricá. Esse jogo acontecerá no próximo dia 14 de janeiro, ou seja, a data base é o dia 14, data que cairá exatamente na quarta-feira. O jogo será ou na quarta ou na quinta, contra o Maricá, dentro de São Januário. Segunda rodada contra o Nova Iguaçu, terceira rodada contra o Flamengo, quarta rodada Boa Vista, quinta rodada Madureira e sexta rodada Botafogo. É importante lembrar que o Campeonato Carioca nesse ano funcionará de uma maneira diferente. Teremos 6 jogos, no caso, 6 jogos da fase de grupos. Logo após, né, a fase de grupos, teremos já o mata-mata. Então, o Vasco precisa entrar nessa competição com uma outra cara, né, com outro foco, para que possa chegar aí também no quadrangular final. O Vasco terá quartas de final, logo em seguida terá semifinal e final. Então, 6 rodadas. Campeonato Carioca ao todo terá 2 grupos, grupo A, grupo B, cada grupo com 6. Os 4 primeiros que passarem de cada grupo se classificam para as quartas de final, por aí por diante até chegar à grande final do Campeonato Carioca. E como funcionará a premiação deste Campeonato Carioca? Diferente desses últimos anos, volto a repetir, o Campeonato Carioca desta edição terá premiação. Surrealmente, né? O Campeonato Carioca nesses últimos anos foi tão sucateado que não teve premiação. O Campeonato Carioca, diferente de todas as outras competições, era um campeonato que não tinha premiação. Os clubes entravam e buscavam apenas o título pelo título, sem ganhar nada financeiramente. E depois aí depois de 5 anos, 20, 21, 22, 23, 24, 25, o Campeonato Carioca voltará a dar aos clubes, né, um valor. Informação aí é que a patrocinadora master do Campeonato Carioca aportou aí uma grana forte e fez com que essa próxima edição do Campeonato Carioca automaticamente, né, conseguisse ter premiação. E como funcionará? Vamos trazer agora em detalhes para você. Volto a repetir. 2 grupos, cada grupo de 6. Apenas só pela disputa,
o Vasco já colocará nos seus cofres 6 milhões e 600 mil reais. Bem legal essa informação. O Flamengo vai colocar um dinheiro a mais que Vasco, Fluminense e Botafogo. Concordamos que é um absurdo? Sim. O Flamengo, se não me engano, vai colocar 10 milhões de reais no bolso. O Flamengo coloca na mesa a questão de direitos econômicos, de transmissão, público, maior visibilidade, conseguiu convencer a federação a pagar mais a eles. Então o Flamengo, enquanto recebe 10, Vasco, Fluminense e Botafogo 6 milhões e 600 mil apenas por participarem. Caso o Vasco seja o líder da fase de grupos, o Vasco vai receber mais 1 milhão. Então o primeiro do grupo A e do grupo B recebe 1 milhão de reais. Caso o Vasco venha a ser o primeiro e ainda se classifique para as quartas, recebe mais 1 milhão, ou seja, recebe 2. Apenas por se classificar para as quartas de final, cada clube vai receber 1 milhão de reais. Caso chegue à semifinal, cada clube vai receber 5 milhões e meio de reais. Caso seja finalista, o clube que for o campeão recebe 5 milhões, o clube que for o vice-campeão, recebe 5 milhões e o clube que for o grande campeão recebe 10 milhões de reais. Ou seja, caso o Vasco da Gama ganhe o título, do Campeonato Carioca, o Vasco poderá colocar nos seus cofres 24 milhões de reais. Posso te falar? Uma grana interessantíssima. 24 milhões de reais é um bom dinheiro. Hoje a folha salarial do Vasco, ela gira algo em torno aí de 12 milhões de reais. Então 16 milhões de reais é uma grana que, 24 milhões de reais é uma grana que vai pagar praticamente 2 folhas salariais do Vasco. Um dinheiro importante e mais do que nunca. O Vasco tem que entrar no Campeonato Carioca buscando a conquista do título. Não apenas pelo título em si, mas hoje também por conta desse peso envolvendo a premiação. Muito legal então essa informação. Campeonato Carioca de 2026 terá prêmio aos participantes. Que notícia boa, tava na hora, tende a ser um dos maiores campeonatos cariocas destes últimos anos. Concorda? Deixe a sua opinião nos comentários e vamos aqui, é claro, para mais um assunto nesse Fala Gigante. Bom, amigo, continuando então com esse Fala Gigante que vem cheio de informações para você, vamos falar um pouquinho sobre o mercado da bola antes de entrar no assunto sobre o novo patrocinador master do nosso Cruz Maltino, Falar para vocês sobre 2 nomes. Primeiro, Alan Saldívia, jogador que já está praticamente fechado com o nosso Cruz Maltino, tá? É claro, ainda não tem nada assinado, ainda não tem nada fechado, selado, mas as negociações estão bastante avançadas. Um nome que o Vasco da Gama, inclusive, formalizou proposta no meio do ano, na janela de transferência que passou agora no mês de agosto. O Vasco colocou na mesa do Colo-Colo o valor de 300 mil dólares, 1 milhão e 600 mil reais, pagando ao clube chileno pelo empréstimo de 1 ano que o Vasco propôs, e no final desse empréstimo, uma obrigação de compra de 80% dos direitos econômicos do atleta, no valor de 8 milhões e 100 mil reais, ou seja, uma negociação que o Vasco pagaria 1 milhão e 600 por empréstimo e no meio do ano que vem pagaria 8 milhões e 100 pela compra. Uma negociação que, ao todo, giraria no valor de 9 milhões e 600 mil reais. À época, as negociações acabaram não avançando, O Vasco chegou a ficar bem próximo, mas não foi fechado o negócio. O nome que o próprio técnico Fernando Diniz pediu para ter no elenco nesse ano de 2026, destro, atua pelo lado direito da zaga, bem jovem, 23 anos de idade, experiente, veste a camisa de um dos grandes do futebol sul-americano, que é o Colo-Colo, e o Vasco voltou, às negociações agora novamente nesta janela. E as coisas estão muito avançadas, o Vasco já formalizou uma nova proposta ao Colo-Colo e o uruguaio pode chegar sim ao Cruz Maltino pelo valor de 1 milhão e 400 mil dólares, um valor próximo até ao que o Vasco já havia colocado na mesa do clube chileno recentemente, tá? Esse valor aí de 1 milhão e 400 mil dólares é isso aí, 8 milhões de reais mais ou menos o que o Vasco deve pagar para ter Alan Saldívia. Então, negociações avançadas, o zagueiro tende a ser aí o primeiro reforço do Vasco para 2026. Conversas muito avançadas para um desfecho positivo. Boa notícia? Deixe sua opinião nos comentários e hoje também a ESPN confirmou que o atacante Breno Lopes, que mesmo diante de um rebaixamento do Fortaleza, terminou a temporada como um dos grandes destaques do Leão do PC, na Série A do Brasileirão,
está na mira de clubes do futebol brasileiro e dentre esses, Vasco da Gama e São Paulo foram os que fizeram sondagens pelo jogador nestes últimos dias para entender as condições de negócio. Ou seja, o Vasco da Gama ele tem de fato interesse, tem as condições de negócio pelo atacante Breno Lopes na mão. A informação é que ainda no momento não há nenhum tipo de proposta na mesa do clube nordestino. Inicialmente, tanto Vasco quanto São Paulo consideraram aí a pedido do Fortaleza pelo jogador alta e avaliam se vão avançar ou não nas negociações. Breno Lopes foi um jogador que teve números bem interessantes nessa temporada vestindo a camisa do Fortaleza. Um jogador que é até interessante falar também, né? O Vasco tentou a sua contratação no início do ano passado, cara. O Vasco chegou até a colocar na mesa do Palmeiras, clube que detinha os direitos econômicos do Breno Lopes, um valor assim, amigo, bem alto, tá? A diretoria do Palmeiras chegou a pedir 4 milhões de euros ao Vasco pelo empréstimo. O Vasco andou para trás, as negociações chegaram a se desenrolar aí por mais de 2 semanas, mas não houve, né, um desfecho em definitivo. Isso realmente, o Vasco negociou com o Breno Lopes ali em fevereiro do ano passado e logo ali no meio do ano, o Breno Lopes fecha com o Fortaleza e ele vai para o Fortaleza de graça. Então, assim, é um jogador que chegou ao Fortaleza de graça, mas teve destaque e o Fortaleza quer conseguir uma grana em cima dele. Vasco, volto a repetir, São Paulo acharam a pedido do clube nordestino alta. O Vitória também buscou a contratação do Breno Lopes nesses últimos dias. É um jogador, assim, bastante concorrido, sim, no mercado da bola. E nesse momento a informação é que o Leão do PC deve deixar aí as conversas não suspensas, mas está ali. E esperando, né, um clube que venha de uma forma mais forte pela compra dos direitos econômicos do jogador. Um atleta que tem contrato com o Fortaleza até o final de 2028, um contrato longo, mas por conta dos altos vencimentos, por conta do destaque que teve vestindo a camisa do Fortaleza nesse ano, e automaticamente, né, pelo mercado estar de olho nele, dificilmente ele vai permanecer. Terminou a temporada com 10 gols e 7 assistências numa equipe que caiu para a Série B do Brasileiro, e o Vasco é um dos clubes que está de olho. Então, o Vasco tem negociações avançadas aí, né, com Alan Saldívia e sonda a situação do Breno Lopes tendo interesse na sua chegada. Deixe a sua opinião. E por fim, para fechar esse Fala Gigante, falar sobre o novo patrocinador Master, o Vasco que tem até o momento a Betfair como sua patrocinadora. Entretanto, Betfair vai sair do Vasco agora, no final, né, do ano, dia 31 é o último dia de Betfair no Cruz Maltino. Automaticamente o nosso Vasco terá que buscar o novo patrocinador Master para o ano de 2026. Informação, amigo torcedor do canal Fanático Vascaíno, do nosso grande amigo Fábio Azevedo, é que hoje o Vasco vem tocando negociações com a 01 Bet, é o nome da empresa, uma casa de apostas que hoje, de acordo com o Fábio Azevedo, é uma das empresas que negociam para se tornar a nova patrocinadora Master do nosso Cruz Maltino. Ela não é forte no futebol, já tem alguns clubes, né, que a patrocinam, inclusive muitos clubes, inclusive do futebol brasileiro. Entretanto, ainda não chegou a patrocinar um gigante, né, cara? Ainda não tem esse espaço dentre os considerados gigantes clubes do futebol brasileiro. Mas é uma empresa, volto a repetir, que está presente no futebol. Uma empresa que patrocina aí alguns clubes da Série B do Campeonato Brasileiro, tem aí certo espaço. Falando até sobre esses clubes, a 01, por exemplo, ela estampa a sua marca aí nas camisas, né, da Portuguesa, do Anápolis, do Floresta, do Botafogo da Paraíba. Então, assim, a 01 tem o seu espaço, mas falta essa chegada num gigante do futebol brasileiro. A informação é que hoje a 01 tem negociações com o Vasco. A mesma marca ela já chegou a negociar com o Vasco no ano passado, após a saída da Pixbet. E a 01 foi uma marca que tentou entrar no Vasco da Gama. O Vasco, porém, foi muito irredutível, né? O Vasco queria receber um valor alto pela 01. Acabou pedindo um valor alto, deu até um problema com o CEO à época. O CEO foi à imprensa reclamar da postura do Vasco, porque o Vasco recebia da Pixbet 22 milhões e queria receber 100 da 01. A 01 deu um passo para trás e falou: 100 eu não vou pagar para você. O Vasco conseguiu a Betfair, salvo engano, por 42,
com valores que poderiam chegar a 70, né, variáveis. E a expectativa é que, diante de uma boa temporada, recuperação da moral no mercado do Vasco, a 01 consiga pagar um valor alto ao nosso Cruz Maltino. Inclusive, dá uma olhada aí nas palavras do CEO da 01 no ano passado, para você entender direitinho o que eu tô falando sobre toda essa situação. Se liga só. Sem patrocínio nenhum o Vasco. Porém, para poder tentar algum aumento junto à PixBet, que eles queriam quase o mesmo valor que o Flamengo, mas não pode comparar hoje em termos... Eles chegaram, botaram na mesa e disseram assim, ou me paga igual... O Flamengo cai fora. Quanto é lá? O Flamengo hoje tá 110 milhões, né? E aí o Vasco queria igual do Flamengo. O Vasco recebia 35, né? 22. É. De 110 para... Aí ele disse, não, vamos dizer 100. Queria o quê? 5 vezes o valor. Ou me dá ou tô fora. Até hoje tá fora. Ontem botaram lá o Roberto Dinamite na camisa, né? Então, hoje nós estamos no mês de abril, então você tira 4 meses sem patrocinador, né? É um erro de gestão ou de ego? Rapaz, ali o Vasco, ele é torcedor aqui. Tem aqui esse meu amigo Darlan, que ele sabe que eu vou falar a pura verdade. Existe uma briga política. Existe a SAF, existe o Pedrinho. O Pedrinho manda no time, mas não manda no clube. A SAF manda em tudo e não manda em nada. A gente não sabe nem como é que é a história. Entendeu? Isso é muito... E é muito... quem perde é o torcedor. O torcedor. Porque não consegue fazer um elenco competitivo, vai brigar pra não cair, não briga pro título. Porque é um time igual... Porque vamos lá, o Vasco tem estrutura. Tem torcida, que é o principal. Que é o maior ativo. O maior ativo. Mas não tem gestão. Amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, esse é o CEO, tá? Dessa marca, da 01, que negociou com o Vasco no ano passado. As coisas quase andaram, no final acabou não avançando, mas, de acordo com Fábio Azevedo, a marca nesse momento negocia de novo com o Vasco. Fechou? Bom, eu, Lucas, vou ficando agora por aqui. Esse foi aquele nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas, né, dessa sua quarta-feira, dia 24 de dezembro, e já já eu estarei de volta. Que vamos, curta, compartilhe, se inscreva, ajude aí o nosso crescimento. E como sempre fala aqui no canal do Gigante Vasco, saudações. Vai!